programa não é recomendado para menores de 10 anos. Está começando mais um programa Melhor da Vida. É com grande alegria que nós entramos aí na sua casa para levar um conteúdo de excelência e de qualidade. Nós traremos assuntos muito importantes sobre o Outubro Rosa, uma data muito importante para você, mulher, e para toda a sua família. Então vem com a gente. A vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. A vida. E é com grande prazer que eu anuncio aqui, pessoal, a gente está no estúdio aqui com Ana Pacione, ela que é CEO do maior estúdio, o melhor estúdio de estética de Fortaleza, que leva o nome dela, Ana Pacione. Bom dia, Ana, um prazer ter você aqui. Bom dia, muito obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada. Essa é a minha primeira entrevista, tá bom? Olha só, vamos lá, seja muito bem-vinda. E vamos falar aqui, pessoal, um assunto bem interessante. É um assunto sério, mas é um assunto que a gente vai trazer com uma certa leveza. A gente vai falar do Outubro Rosa, a gente vai falar do câncer de mama. E a Ana Pacione, ela tem uma história muito legal sobre isso. Antes de iniciar, Ana, sobre o câncer em si, eu queria que você se apresentasse melhor e falasse um pouco da sua história em relação à estética. Bom, eu me chamo Ana Pacione, para quem não conhece. Minha história com a beleza já faz 25 anos, o meu estúdio, porém, há 14. E assim, Deus foi muito único comigo, porque se não fosse a beleza, como estaríamos, né? E então, ela vem desde do amanhecer até o anoitecer. E a gente cuida da alma, da beleza, do bem-estar, da pele, do cabelo, da unha. E é sobre isso, assim, beleza. O que não é beleza? Interessante a forma como você colocou, Ana, me trouxe assim, várias memórias ou insights, porque assim, a beleza, Deus criou a beleza, né? O belo, a diversidade, as cores, né? Os contornos, isso Deus criou. E algumas pessoas perdem a beleza, às vezes perdem a beleza interior antes de perder a beleza exterior. Né, um sofrimento, uma mágoa, uma dor gera um sofrimento interno, a perda da beleza interna e, consequente, a forma dela se expressar. Então você diz aí que o seu estúdio ele tem
ele abraça isso também. Sim. Buscar também esse resgate interior. Sim, sim. Por sinal, o nosso hashtag, né, é paixão por você, né? Quando a gente vem com essa paixão de cuidado mesmo com as pessoas. Daí eu me envolvo muito no servir em causas. Tem causas sociais que eu acho interessante, eu estou conectada. E o câncer, né, o Outubro Rosa veio com essa demanda no meu espaço, sabe? É verdade. Tem tudo a ver, né? Uhum. Existe ali, como a gente vinha falando, né? Existe um sofrimento, né? O diagnóstico de um câncer é algo muito impactante, né? E gera um peso muito grande, a pessoa fica sem reação, a pessoa que recebeu o diagnóstico, Sim. envolve a família, envolve a sociedade, né? E a pessoa entende que a partir dali ela vai viver um drama, né? E uma das consequências que você de casa deve conhecer ou saber, né, é a queda do cabelo, né? É uma consequência de um tratamento, né, da doença muito agressiva, e tem essa repercussão colateral que é a perda do cabelo. E aí entra a Ana Passione com toda a sua paixão. Exatamente. Então, eu tive amigas, né? Acompanhei muito de perto duas amigas e familiar também. Então, essa parte é a mais dolorosa para as mulheres. Eu quero a sua impressão sobre essa dor, como foi acolher, né, essas amigas e esses familiares. Gente, assim, é muito interessante, porque nesse momento elas estão muito... A primeira coisa, ai, o meu cabelo é a primeira coisa que elas se preocupam, sabe? E assim, eu já raspei a cabeça delas, né, porque precisa raspar. A quimioterapia, ela fica muito dolorido que você não consegue pegar em nada. Por isso que o cabelo começa a cair, que os medicamentos são muito fortes, e devido à dor, precisa raspar, porque aqueles que ficam pequenininho, eles, sabe, não conseguem, e daí melhor raspar. Como se ela estivesse recebendo agulhadas. Toda hora, é impressionante. E elas não esperam cair, porque quando elas vão tomar banho, cai no chão. A sensação ainda é pior. muito doloroso. E aí eu vou para raspar a cabeça, né? Passar a maquininha, e essa hora é bem delicado. Você se prepara e tudo mais. Aí fica até adulto, quem sofre mais, né? A pessoa que tá A cortando. cliente ou eu, né, no caso. Eu vou pessoalmente, eu não mando as meninas, eu vou. E aí, como é que eu faço? Eu chego lá e já cumprimento, já me preparo, já vou com muita alegria. E como é que você tá? Falo pelo nome e tal. E depois, vamos cuidar desse cabelo, vai ficar mais bonito. Será que não vai ficar legal dele curtinho? É bom que vai ter essa experiência. E já ele cresce, vai ser incrível. Sempre vai nascer mais bonito. E relato os casos que eu já vi, porque o cabelo, quando ele nasce novamente, às vezes ele nasce até mais bonito. Deus é tão lindo que ele dá um novo começo com uma cabeleira nova. Nova. E o cabelo bem mais bonito. Alguns nascem como era antes, outros saem muito mais bonitos. Na sua experiência, ou nasce igual ou melhor. Ou melhor. Muito interessante. É incrível. Eu não sabia disso, eu acredito que você também não. É muito interessante. Legal. E assim, você precisa também entender, né, como a própria Ana já falou, que são etapas, né? Embora ali tenha um sofrimento muito agudo, uma dor muito intensa, Sim. né, que já é seguida do diagnóstico, que é uma pancada para a pessoa, mas precisa entender que é uma etapa, que vai melhorar, que vai nascer o cabelo, que vai ter uma oportunidade. Achei muito legal esse seu acolhimento, que vai haver uma oportunidade de ir até uma mudança de visual, né, de estilo. É realmente um caminho, uma trajetória que a pessoa precisa se reinventar, né? É assim, eu sempre tive o cabelo longo, ok, mas por que não experimentar um cabelo curto? Sim. Né? É quebrar mesmo esses paradigmas, né? E tem gente que fica muito mais bonita de cabelo curto. Tem uma amiga minha que ela nunca mais quer deixar crescer o cabelo. Depois Fui forçada a um novo visual e aderiu um novo visual. Que ela não teria coragem se não fosse o câncer. Então, assim, é uma dor que veio com oportunidade. Tudo cuidado de Deus. E é encarar mesmo com naturalidade. Não é fácil,
tá? Não vamos, Diminuir, não. o momento. Sim, mas com naturalidade, com alegria. Os familiares precisam trazer muito amor, tá? Porque as pessoas ficam muito sensíveis quem está com enfrentando mesmo. Isso É um enfrentamento. é um enfrentamento. É A uma palavra, guerra. isso. Porque não é fácil. Você tá bem e descobre um diagnóstico de câncer, tá? Tem que tomar medicamento todo dia. Enfim, é bem No desafiador. caso do câncer, né, os desafios estão ficando cada vez mais complexos. Antes a gente via idosos que já tiveram toda uma trajetória de vida tendo esse diagnóstico. Hoje a gente vê pessoas jovens, os diagnósticos em pessoas mais jovens, eles são mais desafiadores, né? A gente chama de câncer mais agressivo. E são pessoas que estão ali no meio da sua vida, ainda com planos para executar, ou no meio de planos de carreira, de família, né? E são pegos com essa notícia, né? Então, o Sim, câncer também está tendo essa complexidade de acometimentos na população. sim, exatamente. Crianças também, né? Tem crianças que já têm, desde pequenininho. Se você for ali no Instituto Peter Pan, você vê, né, essa demanda. E uma criança, ela envolve todo mundo, porque ela não tem, digamos assim, a autonomia, a maturidade, né, para lidar com essa situação. Então é bem desafiador. Fugir um pouquinho, um parêntese sobre o Outubro Rosa, mas ainda sobre essa questão da beleza, sobre a autoestima. Sim, Tem aquela questão dos rostos, né? Do formato do rosto, do cabelo. É um serviço que a Ana Passoni tem também. Às vezes a pessoa chega e você já diz assim, vamos fazer uma análise, uma consultoria, né? Para ver qual o melhor corte, vocês têm isso? sim, a gente tem, todos os nossos profissionais, ele tem uma parte do visagismo, né? Hoje está muito em alta, em ênfase, essa questão do visagismo, que é o que, às vezes, a cliente vem com ideia, mas não fica legal. E vocês dizem, olha, não sei. Bom, e você também tem que ter expertise de entender o que o cliente quer, porque ele vem com aquela ideia, tá, ok. E você vai desenvolver a ideia, vai conversar, não, essa cor não fica legal para você, vamos experimentar nesse formato. E é sobre isso, a gente se preocupa sim. Eu particularmente, eu tenho um drama que eu uso este topete aqui desde meus 15 anos. Eu já tentei, aí faço outra coisa, não, deixa eu... Vou procurar aí o visagismo. É interessante. Talvez tenha um corte mais adequado, mais alinhado. Sim, Veremos. quem sabe, tá legal, mas quem sabe fica legal. Experimenta, faz um experimento para ver. Às vezes a gente precisa se permitir. Beto, eu confesso aqui, é um dos meus dramas. É quebrar eu vencer essa mudança em relação ao cabelo. Interessante. Sim. Interessante. E outros serviços que lá tem, né? Um detalhe, na verdade, né, que eu queria trazer aqui é assim, o entendimento masculino, digamos assim, né? Não sabe, beleza feminino, rola fofoca, rola muita conversa entre as mulheres. E agora eu vou aproveitar você aqui, a gente vai abrir as portas de um estúdio de beleza. Né, você falou do acolhimento de mulheres com dor do câncer, né, que é o tema hoje, o tema do nosso programa, mas existem outras dores, né? A gente está saindo aí de um Setembro Amarelo e a gente vê mulheres que sofreram agressão em casa, mulheres que têm um sofrimento de alma, né? Como eu falei, às vezes a perda da estética é posterior a uma perda interior, de beleza interior, né? E vocês também passam por isso, esse acolhimento da pessoa chegar às vezes com uma marca ainda de violência, né? Ou ela ali na hora ela fala sobre isso e também tem um acolhimento em relação a isso. Sim. Embora a gente não tenha muito esse público, mas a gente começa a conversar com os clientes, começa a ter uma intimidade e a gente tem... o nosso objetivo é cuidar das pessoas, a nossos clientes ser muito amada, independente de como ela chegou. Tá? Então, assim, você chega lá, as pessoas sempre falam, sempre, aqui é um lugar onde a gente sente paz. Uau! E que bacana. Então, vocês são convidados para sentir essa paz do Ana Passoni, que aí você tem um sorriso desde o café até o seu serviço, a execução, a estadia no salão, e essa é a nossa preocupação. As pessoas sentirem amada mesmo em casa, a extensão da sua casa, o Ana Passoni.
Excelente. Quais outros serviços você destaca nesses 14 anos de experiência? Né, eu acredito que você começou ali com muita luta, desbravando, né, sendo pioneiro em alguns aspectos. E aí fala um pouco do crescimento e o que é ofertado hoje no Ana Passione. Bom, o Ana Passione a gente começou com... eu já trabalhava em um salão por um tempo e minha cunhada me chamou para ser sócia dela, né? E eu fui com essa experiência com medo, eu confesso. A minha cunhada não se adaptou e eu fiquei sozinha no Ela te salão. chamou e te largou. E me largou, Excelente. literalmente. Diz o nome da cunhada aqui, tá bom? Tá tudo certo. E daí, eu já, com a experiência que eu tinha do dia anterior, eu trabalhei 17 anos em outro lugar. E daí eu comecei sozinha, já amo o salão. Para mim, eu sou pedagoga, mas salão para mim quando eu entrei nessa área, eu digo, pronto, encontrei meu mundo azul, mar azul, tipo isso. Oceano azul, exatamente. Isso é apaixonada mesmo, de alma. Começou pequenininho com o básico, unha, cabelo e depilação, só. E ficou pequeno, não coube mais no lugar. Aí a gente precisou mudar para um espaço maior e lá veio os demais serviços. É onde a gente colocou massagem, aí veio a limpeza de pele, a questão da noiva, que nossos clientes já queriam casar, porque a gente vem de geração para geração, tá? Se você for lá no salão, por exemplo, ficou nosso cliente. Quando vier alguém da sua família, você vai indicar. Você não vai ter coragem de indicar um outro espaço de beleza. Você vai indicar o Ana Passione para quem chegou de viagem, para os seus filhos, E aí sabe? acrescentou também o corte masculino. E aí o masculino veio também, que a gente sentiu a necessidade de spa dos pés masculino, que os homens agora estão aderindo a fazer os pés, antes não, era um tabu. Tabu. Muito. E unhas também, né? Os homens estão fazendo mais unha das mãos. Mão das mãos e o spa dos pés agora entrou para eles. Eles amam, inclusive. Barba, depilação também. Tem homem que não gosta de pelo e depila. A gente também atende. Sobrancelhas, porque a turma antes não tinha esse hábito, agora sim. A sobrancelha é homem e mulher. Homem e mulher, sim. E outros serviços de estética mais avançados também. Estética mais avançada, a terapia capilar, que agora veio para o espaço, que a gente sentiu necessidade, né, devido ao estresse. A queda capilar hoje tem muito a ver com o estresse. E você vê, a internet foi maravilhosa, mas ela trouxe uma acelerada pra gente. Eu não sei se você concorda. Deu um momento ali no estresse, né? Eu não sei se você concorda, mas assim o povo chega, eu estou apressada, eu preciso sair agora. Quero fazer tudo eu quero fazer tudo e... Não, mas a gente entrega em 40 minutos. Pé e mão, escova, hidratação e coloração em 40 minutos. A gente já entrega. Um desafio assim no ar, né? Qualquer pessoa que pode fazer, não. A gente entrega. Excelente. Então, a gente tem essa agilidade para acompanhar, né, a necessidade, para suprir, na verdade, a necessidade dos nossos clientes. Que todo mundo tem horário muito pequeno e a gente... Vocês se adaptaram à realidade de cliente. Isso, né? Exatamente. Excelente. E o serviço, a gente está falando, voltando um pouquinho do Outubro Rosa, né? Você vê quais são as atividades que vocês geralmente fazem nessa época? Bom, em outubro a gente já tem duas instituições que cortam cabelo com a gente e a gente faz esse corte gratuito para essas pessoas nesse período. A gente recebe também para doar, se você tiver um cabelo que queira cortar para doar. Quando você vai doar, a gente não cobra também essa parte da doação. Você já vai doar. Então, em contrapartida, a gente entra com a parte de cortar o cabelo e deixar arrumadinho para entregar, para fazer perucas, né, as pessoas. Nessa parte de captação, vocês cortam de um tamanho, de um formato que seja bom para utilizar, né, para as pessoas. Isso. Também já faz um corte bacana para quem doou. Isso. A pessoa já sai de novo visual. De novo visual. Não é só cortado e ela depois tem que ir buscar um salão para ajeitar o cabelo, não. Isso. Vocês adequam esse serviço gratuitamente. Exatamente. Então, a doação a gente faz essa parte. Em outubro a gente faz campanhas também, né? Vamos para Beira-Mar, aquela campanha da Beira-Mar a gente vai também. E estamos abertos. Outubro Rosa a gente abraça muito essa causa.
Excelente. Você quer dar algum recado para as mulheres que estão vivendo esse desafio, né? Ou que estão ali perdidas, sem uma boa rede de apoio? Qual recado você gostaria de dar para elas? Bom, a primeira coisa, procurem Deus. Esse é o primeiro recado que eu dou. Depois, quer conversar com alguém, quer cuidar da beleza, quer ter um momento, fala com a Ana Passione. Eu vou ter o maior prazer de cuidar de vocês, de tomar um café com vocês. E assim, procurar amor para a família, procurar saber que essa fase vai passar, é só um momento, vai passar. E vai dar tudo certo. No final, tudo vai dar certo. Procura com mais leveza, procura com mais naturalidade. Isso não é o fim, às vezes é um começo. Eu já vi recomeço nesse momento. E é isso. Muito legal. É isso aí, pessoal. Você não pode desistir. A partir de um desafio, você precisa se superar. Se você entende que não tem força para superar sozinho, você precisa buscar uma rede de apoio. E uma das redes de apoio que está se colocando aqui à sua disposição, Ana Passione, seu estúdio de beleza, né? Esse acolhimento, essa guarida ali nessa fase, vai lhe direcionar, vai lhe dar um novo norte. Então, você não deve sofrer sozinha, ninguém deve sofrer sozinho, você, mulher, não deve sofrer sozinha, e você pode buscar redes de apoio na sua família, entre amigos e entre profissionais. Olha que legal, nós estamos ampliando aí a rede de apoio à sua disposição. E entre profissionais que não vão só cuidar ou entregar um produto ou um serviço, né? Vai ter acolhimento, vai ter respeito e vai trazer uma nova perspectiva. É verdade. Isso é muito relevante, Ana. Muito legal. Estou à disposição. É uma grande satisfação ter você aqui, né, e contribuindo nesse momento que é tão especial do Outubro Rosa e dizer essa frase: você não está só. Contem comigo. O que eu puder fazer. E Jesus é um caminho. Esse é meu recado de hoje. Excelente. Prazer. Satisfação. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai dar só um intervalo. Fica com a gente que tem muito mais. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não existe. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena. E vem pra cá que a gente tá voltando com o programa Melhor da Vida e agora vai ser um tempo muito especial. A gente fala do Outubro Rosa, a gente fala do câncer e eu preciso trazer para você essa informação. Pessoal, infelizmente, a cada 4 mulheres, uma vai ter câncer. E a cada 4 mulheres com câncer, um deles é de mama. Então, pessoal, é algo muito relevante, mas o que a gente vai trazer agora é muito mais importante.
Porque a gente não vai falar somente do câncer, que é claro uma doença muito grave e que causa um impacto muito grande na sua saúde e na saúde coletiva. Mas a gente vai falar, pessoal, de algo bem legal, que é sobre inflamação. Na verdade, o câncer é como se ele fosse o resultado de uma inflamação crônica vivida ao longo da vida. Então, já existem estudos que quando você muda hábitos alimentares, afasta o seu risco de ter câncer. Olha que relevante, e por isso nós estamos trazendo aqui Cíntia Almeida, ela que é nutricionista e especialista em saúde da mulher em nutrição feminina. É isso mesmo, Cíntia? É isso mesmo, Thiago. Primeiro eu quero agradecer o convite, é muito legal estar aqui hoje, né, falando desse tema que é muito importante e eu me sinto muito especial em estar aqui conversando com vocês e levar um pouco, né, do meu conhecimento para o público que está ali nos assistindo de uma forma prática, né, levar essas mulheres a uma consciência. Então, hoje eu trabalho com o público feminino, né, e priorizo muito essa questão da saúde de uma forma geral, como você falou, né, dos hábitos saudáveis. Interessante. E assim, eu vou começar já com uma pergunta bem interessante, que eu sei que o pessoal de casa está se coçando. Existe alimento reimoso? Olha, na verdade existe, né? O alimento reimoso é todo aquele alimento que vai inflamar o nosso corpo, né? Então, alimentos ali inflamatórios, alimentos muito industrializados, né, Thiago? Eles realmente vão inflamar o corpo e vão atingir ali o nosso sistema imunológico, né? E pode desencadear muitas doenças, dentre elas o câncer de mama. Interessante. Vamos colocar aqui alguns exemplos práticos, né? Porque assim, o alimento inflamatório, você colocou já que são os alimentos industrializados, né? Os embutidos, né? Eles são inflamatórios. E aí o toicinho. Então, gente, eu sei que muita gente gosta, mas vamos com calma, né? Porque realmente é um alimento muito gorduroso, né? Vai inflamar o corpo. Não é interessante, principalmente quando a gente pensa numa alimentação ali para o dia a dia. Crustáceos, né? Camarão, caranguejo, ele é inflamatório. Olha, depende muito, né? Até da questão da quantidade e tudo mais. Mas pontualmente eu acredito que não tenha nenhum tipo de problema, né? Nesses alimentos. Mas o que eu sempre falo para as minhas pacientes também é desembalar menos, né? E descascar mais. Então, Você explica melhor isso aí. Alimentos in natura, né, pessoal? Então, quando a gente pensa em alimentos in natura, são aqueles alimentos ráveis que você vai ter que descascar, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que priorizar ali alimentos que a gente vai descascar mais, né? Então, alimentos como batata inglesa, cenoura, beterraba, enfim, alimentos que você não precise desembalar, né? Que é no caso dos industrializados, essa brincadeirinha que eu sempre faço com as minhas pacientes, para que a gente incentive a alimentação in natura, né? Alimentos naturais mesmo. E que hoje a gente vive num ambiente onde as pessoas estão consumindo muito, né? O industrializado. Aí tem a grande questão também do trigo. O trigo, ele é inflamatório? Olha, o trigo, ele pode ser inflamatório para quem tenha, né, algum tipo de doença, por exemplo, uma pessoa celíaca, né? Então, é muito individual. E também a gente tem que pensar num contexto de forma geral. Esse alimento, ele tá associado ao quê? Né? O que tem nesse prato, num contexto geral? Tem proteínas, né? Uma proteína de boa qualidade, peixe, né? Um frango, uma carne magra, junto com uma salada, né? Então, a gente tem que olhar de uma forma geral para o prato, né? Dessa mulher, para que a gente possa dizer se ele vai causar ou não. Né? Certo. E dentro da tua especialização, né, da área de atuação que você mais gosta de atuar, envolve isso, né? A gente está falando do câncer, está falando de inflamação no geral, e como você casa a nutrição em relação à inflamação e ao câncer? Pronto. Thiago, hoje eu tenho um programa nutricional, né, chamado Programa Nutricional Mais Leve. E dentro desse programa nutricional eu cuido da saúde das minhas pacientes num contexto em 3 pilares, que é corpo, mente e espírito. Por quê, Cíntia? A gente sabe que uma das questões do câncer é um corpo inflamado, né? Que vai ali ter relação com a imunidade dessa paciente, baixar a imunidade dela. E o que causa a inflamação em corpo? Sem ser somente a alimentação, né? Uma alimentação desregrada é uma dessas coisas, mas também o ambiente onde ela está inserida. Como assim, Cíntia? Uma mulher muito estressada, por exemplo,
ela vai ter ali um impacto, sim, o corpo dela vai desencadear uma inflamação, desregulação hormonal, então a gente vai levar esse corpo a uma inflamação, né? Então, a gente tem que pensar na saúde dessa mulher de uma forma geral. E a espiritualidade também faz muito sentido. Sim. Completamente. Verdade. Interessante, pessoal, que o estresse, como a Cíntia colocou aqui, ele muda o corpo da pessoa, ele muda o metabolismo, muda a forma como o corpo vai reagir à alimentação. Então, se você já está estressado, você já começa perdendo. Porque, eu comi coisas saudáveis, mas se o estresse está gerando alteração de hormônios, né, gastrina, hormônios que vão regular ali o seu intestino, o trânsito intestinal, não interessa o tipo de alimento, você vai sofrer, pode aumentar gases, toda uma questão por conta do estresse. Então, o primeiro ponto, muito interessante, muito bem colocado pela Cíntia, é cuidar também da mente, cuidar do estresse. Fatores estressores, abandone. Exatamente. Então, a gente vê muito, né, hoje em dia, as mulheres que não têm o tempo pro autocuidado, né? Isso é muito importante também. A gente vê a ambiência de uma forma em geral. Então, hoje eu cuido para que essas pacientes, elas vejam de uma forma mais consciente a sua saúde, né? Atrelando ali o corpo, mente e espírito. A gente também não pode deixar de falar da atividade física, né? Movimentar o corpo é muito importante também. Excelente. Cíntia, agora eu vou lhe puxar, você como mulher, você como experiente em cuidar de mulheres, fala um pouco aqui pra gente o que você enxerga que são fatores mais estressores num dia a dia, porque às vezes as pessoas se acostumam com o estresse, né? Já é uma rotina puxada assim, aí você pergunta, como é que você tá? Normal. Mas a pessoa tá pilhada ali, né? Então, assim, o que você enxerga que são mais comuns esses fatores e que tem esse impacto que a gente vem falando aqui? É verdade. E parece que normalizou, né? O estresse está sempre agitada. Então, até falando dessa questão de agitação, mulheres que estão sempre muito aceleradas, né? Elas estão sempre ali atrasadas, correndo, fazendo tudo, sem pensar no agora, né? Não tem um tempo de qualidade para si. Uma coisa que eu sempre, não sei se você vai concordar comigo, mas o celular, hoje em dia, ele tomou um tempo na nossa vida, né? Que acaba também se gerando um estresse, né? Porque eu recebo mulheres no consultório que dizem que não tem tempo para cuidar da alimentação, para fazer uma atividade física, mas são mulheres que ficam ali, por vezes, muito tempo no celular, né? E essa questão das telas também leva o nosso corpo a um estresse, né? Muitas vezes são mulheres que não conseguem dormir tão bem porque ficam ali no período da noite nas telas. E isso também vai implicar um corpo mais inflamado, porque é uma mulher que não vai ter um sono, né, regular. E a gente sabe que durante o período do sono é quando o nosso corpo ele vai regular muitos hormônios, né? Então, é uma coisa, eu digo que é um efeito dominó, né? Uma coisa levando a outra. Excelente. E aí, você já falou, né? Eu quero só puxar um pouco mais. Você falou de ingredientes ali num prato, né? Se fala muito das cores também, de ser um prato colorido, que você trouxesse um pouco mais desse ponto. É isso mesmo, Thiago. Então, um prato colorido, né? Se a gente pensa ali num prato que tenha verduras, legumes, você pode escolher 3 cores para colocar nesse prato, para que ele tenha uma diversidade. Fora também a questão das porções de frutas, né? Que dá para estar encaixado em umas 3 porções de frutas no seu dia, no café da manhã, nos lanches também, pós-almoço, né, até... São 3 porções ao longo do dia. Isso, exatamente. Tem gente que aí assim, no almoço ali eu não boto nada de fruta, tem gente que tem essa assim, não é? Mas é ao longo do dia. Isso, exatamente, dá super certo encaixar, né, se a gente pensa ali numa fruta no café da manhã, no lanche, né, pós-almoço, também uma fruta cítrica pós-almoço, também é bem interessante, né, até para a questão da imunidade, da absorção, né, da vitamina C nessa refeição. E salada, né, legumes ali de forma geral no almoço, no jantar, já é o suficiente. E para quem não tem o hábito, Thiago, comecem aos pouquinhos, né? Uma falha aí é as pessoas quererem sair do 8 pro 80, né? E acabam desistindo, né? Desestimula. Então, assim, façam o básico, comecem no básico, porque a constância, né, é realmente o que vai trazer o resultado quando a gente faz todos os dias. E é interessante porque, assim, é bom comer, né, pessoal? É bom comer. E tem gente que acha que quando vai pra Nutri, a Nutri malvadona, corta tudo, não quer nada funciona, nada presta, né? Mas na verdade, a Nutri ela precisa entender a pessoa, né? E adequar os gostos. Ela disser assim, eu gosto disso, coma, mas menos.
né? Não coma todo dia, né? Então faz toda essa ligação. É até interessante você falar isso, porque eu recebo muitas mulheres no consultório que elas chegam com medo de acabar comendo pouquíssimo, né? E muitas saem até espantadas porque acabam comendo mais, porque elas comem errado. Então, quando a gente começa a ajustar essa alimentação, né? Trazer ali alimentos realmente nutritivos, você consegue comer em maior quantidade. E elas até se assustam. Aí conseguem emagrecer, começam a regular a questão intestinal, tudo. Então, assim, um segredo, gente. Não saiam do 8 pro 80. É constância, né? Um pouquinho, todos os dias, e dessa forma você consegue ter hábitos realmente saudáveis. Cíntia, você puxou um negócio interessante que eu vivencio no meu consultório, né? Mas mulheres chegarem e dizer assim, doutor, não sei por que eu não emagreço, se eu como tão pouco, né? E aí entra um impacto muito grande que ela diz, olha, eu como muito pouco. E aí diminui a ingesta de alimentos, de fibras, também a hidratação, e aí começa a ter prisão de ventre, ressecamento, e aí gera uma bola de neve que ela fica no efeito, né, e ela fica ali sofrendo, e a solução era comer mais. Comer melhor, né? Normalmente essas mulheres que falam que comem muito pouco, sabe aquela mulher que no café da manhã come o biscoito, aquela bolachinha creme cracker com manteiga e café, cheio de açúcar, né? Ali a gente tá falando de... O menor seria umas 600 calorias nesse café da manhã. Uma bomba calórica. Uma bomba calórica, sendo que ela poderia substituir, né, por um cuscuz. Quem que não ama um cuscuz? O pão de milho que é muito bom. Muito bom. Então, assim, um cuscuz com ovo, né, uma frutinha, um café, já teria redução ali de pelo menos metade dessas calorias e teríamos fibras, teríamos ali proteína, né, de alto valor biológico. Então, a gente tá falando do ovo, que é riquíssimo. E dessa forma ela vai conseguir estar saciada por mais tempo, vai evitar aqueles belisquinhos durante a manhã, né? Porque se você come uma bolacha creme cracker com manteiga e café, daqui 1 hora, pelo menos, você já vai estar morrendo de fome de novo. Aí vai e começa a ficar beliscando, né? Durante a manhã. E aí elas não veem, não enxergam essas calorias que a gente chama de calorias vazias. E aí vai pro almoço com muita fome também, acaba exagerando, né? Muito arroz, muito macarrão, muita farofa. Então, isso aí vai implicando ao longo do dia em alimentos com muita densidade calórica, né? Que são alimentos ali em pouca quantidade, mas que tem muitas calorias. Caloria, para quem está nos assistindo, é a quantidade de energia que está ali dentro daquele alimento, né? Que às vezes é uma porção pequena. A bolacha creme cracker é um negócio fantástico, porque 3 bolachas equivale a um pão carioquinha. Isso, e você não come só 3 bolachas. E aí é onde entra. Querer comer o pacote inteiro. Às vezes no pão você diz, não, eu só como 1, no máximo 2, ainda tiro o miolo. Olha que eu tô lhe vendo. E aí, quando é a bolacha, aí vai 6, 9, 12, vai-se embora. Se tiver a televisão ligada, passa a margarina e vai-se embora. Então, pessoal, aquela bolachinha inofensiva, ela na verdade ela tem muito, compacta, né? Ela tem um potencial calórico, ela gera muita energia e isso pode ser prejudicial quando a gente está falando de alimentação saudável, né? E perda de peso. E as pessoas elas acabam ali também falando, eu como um bode, né? Como se fosse um alimento vilão. E na verdade, Thiago, eu acredito que não existe nenhum alimento vilão, né? De uma forma isolada. Exemplo, o pãozinho, se a gente está falando de um café da manhã, onde tem o consumo de bolachas com manteiga, troca por um pão, o pão carioca mesmo, tá? Não precisa nem ser o pão italiano. E aí tirar o miolo. E não precisa, né? Vai isso, exatamente. E coloca ali uma proteína, né? Um franguinho desfiado, um queijo magro, então o próprio ovo mesmo, e a gente já tem uma qualidade nutricional totalmente diferente da refeição. Excelente. Né? Eu quero chamar a atenção também, eu acho um outro detalhe que eu repito várias vezes no consultório dos meus pacientes, que é a questão do carboidrato no almoço. A gente tem um costume, o brasileiro, o cearense, que ele bota no prato o arroz, o macarrão, a farinha, aí alguns ainda dizem assim, não, mas eu boto verdura, né? Boto uma salada, aí a salada é amido, é a batata inglesa e a cenoura. E ainda coloca com maionese. Doutor, isso pode, doutor? Gente, não é tão interessante assim, né? Porque a gente tá falando de um prato que tá ali riquíssimo só em carboidrato. E, novamente, carboidrato ele não é vilão. Mas tudo numa quantidade adequada. Então, ao invés dessa salada aí, né? Dessa salada de batata inglesa, primeiro batata inglesa ela vai entrar ali dentro dos carboidratos também, né? Então, é até interessante a gente falar da batata inglesa, porque a gente consegue comer em maior quantidade do que o arroz. Então, dentro do processo de emagrecimento é bem interessante. Mas ela não entra na salada. Então,
folhas, né? A gente fala ali da couve, do brócolis, que é até um alimento bem rico em antioxidantes, né? Falando da prevenção contra o câncer de mama, ajuda na imunidade. Então, assim, evitem, né, colocar muita quantidade de arroz, macarrão, farofa, não é que não possa, mas diminua, né? Então, assim, pode até escolher entre o arroz e o macarrão, coloca uma porção pequena, então coloca mais salada, então metade do prato, coloca salada, né, folhas, uma proteína magra também, evita ali as frituras, né? Geralmente eu digo a dica assim, bem rápido, eu digo, ó, escolha 2. Eu boto 4 opções, escolha 2. Se você gosta muito de arroz, abandone os outros. Se você gosta de farofa, eu adoro farofa. Então escolha aí qual você vai abandonar, né? Exatamente. Ou então... Tem que tomar cuidado, porque não é a mesma porção do arroz que você vai de farofa, né? Porque o valor calórico deles é diferente. É que a gente estava falando da densidade calórica, né? Então, pouquinha quantidade ali de farofa já vai ter muitas calorias, né? Aquela quantidade de energia maior ali pro teu dia. Então, maior teste. Você saberia dizer mais ou menos o que é uma porção? Uma porção de arroz é uma colher grande, com macarrão é uma pegada? Normalmente aquela colher de arroz, né? Normalmente ali é uma porção. Uma porção a gente fala dentro da nutrição que seria o que cabe ali dentro da nossa palma, né? Da mão. Então seria mais ou menos uma porção. Mas você vai comparar com o que vai mudar muito de pessoa para pessoa, né? Então, mais ter uma noção, assim, de quantidade de... Você olha no prato e enxerga. Aqui tô exagerando, porque normalmente a gente sabe que tá exagerando. Mas uma colher de arroz seria ali dentro de uma porção. Acho que seria o interessante. Uma pegada, assim, do camarão, né? Uma garfada, né? A farofa seria uma colher grande também? Não, uma colherzinha de sopa rasa, né? É o equivalente. Um detalhe assim também que eu gosto de falar, doutor, queria a sua opinião. O prato ele tem ali a marcação mais interna, né, e uma borda, né? Então eu geralmente falo assim, olha, tenta colocar a tua comida só ali naquele espaço, nada sobrando, nada muito alto a ponto de cair. Assim, são formas que eu falo para trabalhadores, né, para o pessoal, para eles terem atenção, que às vezes vai botando, quando vê já tá caindo, aí bota o macarrão para cima, né? Então tem ali a marcação mais interna. Tenta condensar ali o seu alimento naquele espaço. Isso. E você falou dos trabalhadores, né? Normalmente pessoas que trabalham ali precisando de mais energia, né? E possivelmente essas pessoas que comem uma maior quantidade no almoço são pessoas que só comem no café da manhã, ou às vezes até pulam no café da manhã, vão com muita fome pro almoço, acabam exagerando, não fazem os lanches entre essas refeições principais e acabam exagerando. Tanto no almoço como no jantar. É muito comum exagerar no jantar. Porque você vem de um dia comendo muito pouquinho, né? E quando chega à noite você quer atacar a geladeira. Comendo mais doce, comendo tudo que você vê pela frente. Porque passou o dia todo trabalhando, né? E quando chega o competente que vai relaxar, as pessoas associam o relaxamento ali a comer, né? Eu mereço, eu vou comer aqui uma pizza, hoje eu vou comer um hambúrguer, hoje eu vou comer isso, aquilo. E aí, nessa de merecimento, você vai... Na minha reeducação alimentar foi o ponto principal, a maior dificuldade foi realmente a última refeição ali no horário noturno. Pessoal, e olha que riqueza que a gente trouxe para vocês, né? Em relação à alimentação em todas as fases da sua vida, alimentação para você viver o melhor da vida. Uma alimentação que vai melhorar o seu metabolismo e vai fazer com que você se afaste principalmente das doenças crônicas, né, doenças metabólicas como diabetes, pressão alta e, claro, o câncer, pessoal. É isso mesmo. E a gente traz aqui, né, principalmente para vocês, uma questão de um conjunto, né, o que a gente comunicou aqui, de uma saúde atrelada a corpo, mente e espírito. Então não adianta cuidar só do que a gente coloca no prato, né? Tem muita atenção ao ambiente em si, né? Cuidar da mente, cuidar ali da sua espiritualidade também, com certeza vai ser grandes aliados, né, no combate ao câncer. Excelente recado, doutora. Cuide do seu corpo, da sua mente e do seu espírito para viver o melhor da vida. O outubro ele é um mês dedicado para se falar sobre o câncer feminino e principalmente o câncer de mama. E um recado importante que eu quero trazer para você é sobre essa reflexão, aproveitando todo esse tempo e tudo que tem sido colocado na mídia para você. A mulher precisa se preocupar com o câncer, mas não no diagnóstico. Ela precisa entender que o câncer pode começar muito antes, através de um estilo de vida ruim, né, inadequado,
e com algumas escolhas equivocadas. Eu quero trazer para vocês 4 itens importantes que você, mulher, precisa começar a refletir para você viver o melhor da vida. O primeiro é o sono. Você precisa ter uma boa qualidade do sono. A gente chama de higiene do sono. Você precisa dormir no horário adequado, dormir uma quantidade de horas adequadas e dormir com uma qualidade adequada. Você precisa acordar de manhã se sentindo bem, se sentindo relaxada e se sentindo aliviada, recuperada. Esse é um sono de qualidade. O segundo ponto é a alimentação. Você precisa se alimentar bem, se alimentar com qualidade, e nós já trouxemos boas dicas para você se alimentar melhor. O terceiro ponto é o exercício físico. Você precisa melhorar o seu hábito de atividades físicas. Não é o do trabalho. O trabalho você às vezes se desgasta, você precisa realizar algumas atividades, você acaba o dia cansado. Mas apesar disso, você precisa ter uma atividade regular, mais de 30 minutos, um exercício que gere o suor, sudorese, que você se desgaste em relação a suar, certo? E que precisa ser com roupas adequadas, roupas arejadas, sapato confortável, para evitar até alguns danos aí nas articulações e na questão osteomuscular. E o quarto ponto é também a questão da ingesta de líquidos, certo? Aqui eu abro um parêntese que você precisa tomar água, você precisa se hidratar, mas não somente isso. Tem um cafezinho, né? Tem o suco, cuidado com o açúcar do café e do suco, e principalmente bebidas alcoólicas. Pessoal, a bebida alcoólica ela gera um processo inflamatório, gera um dano ao metabolismo que pode gerar uma repercussão séria no seu corpo. Além disso, a maioria dos hábitos de ingestão alcoólica é à noite. Então, às vezes, a pessoa já perde o sono, se alimenta mal e tem a ingestão de bebida alcoólica. Então, ele afeta 3 áreas das 4 que eu disse que são importantes só naquele momento ali social que envolve a bebida alcoólica. Então, para você viver o melhor da vida, se concentre em melhorar essas 4 áreas, tomar boas decisões e viver bem, viver melhor, viver o melhor da vida. É um prazer estar com você por mais este sábado e fica com a gente que sempre vai ter muito mais conteúdo de qualidade para você e sua família. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida, vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida. Vamos viver, vamos amar.